é a primeira associação de magistrados do país. E os pioneiros que a fundaram foram visionários. Visionários na proteção da magistratura e da jurisdição. E isto vai além. Significa a magistratura e a jurisdição dedicada à sociedade. A nossa chapa tinha o nome Ajures Unida, e foi unida. Unida conquistamos os subsídios. Unidos defendemos a licença-prêmio, que surpreendentemente muitos não queriam. Juntos reivindicamos a PAI, a Parcela Autônoma de Equivalência, que durante muitos e muitos anos garantiu boa remuneração e justa remuneração aos associados. Juntos, reivindicamos o pré-sal. Como eu disse ao início, a Ajures, ela é uma associação dedicada à sociedade. Bom, a luta pelo pré-sal foi algo extraordinário, porque representava a vinculação dos juízes com a sociedade. O país não conhecia o que era o pré-sal. E a partir da voz da Ajures, liderando este movimento e juntando-se outras entidades à própria Assembleia Legislativa, tornou-se conhecido nacionalmente. A consequência foi tanta que o presidente da época outorgou para mim a medalha do Mérito Farroupilha, que é a maior condecoração da Assembleia Legislativa. Mas eu não tomo essa condecoração para mim pessoalmente. Não. Esta condecoração é dos juízes. E a Ajures, então, sempre foi muito respeitada, admirada, ouvida. Uma Ajures independente, sem servir a bandeira ideológica nenhuma, sem servir a nenhum partido político. A Associação dos Juízes acima disto, muito acima disto. Quando eu fui presidente da Ajures, surgiu uma questão muito difícil. A maioria dos associados queria a extinção da Justiça Militar. E eu dizia que a Justiça Militar devia ser preservada. Eu dizia que órgãos judiciários não se extinguem. Órgãos judiciários se aperfeiçoam. Eu dizia também, se por economia, que era o motivo mencionado, se a economia for motivo para extinguir, amanhã ou depois o próprio Poder Judiciário será extinto. Justamente quando eu estava no Tribunal Regional Eleitoral, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral quis extinguir zonas eleitorais. Estava certo o presidente do Tribunal Superior Eleitoral em alguns locais do país. Entretanto, não estava certo relativamente ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Bem, e aí, naturalmente, muitos, a imensa maioria, não queria
a extinção das zonas eleitorais. E eu tornei a dizer, quando a desgraça bate à nossa porta é uma coisa, quando é na dos outros é outra. Bem, e eu, junto com a desembargadora Liz Helena, que foi a presidente anterior, decidimos e preservamos todas as zonas eleitorais do Rio Grande do Sul. Nenhuma foi extinta. 8 apenas foram transformadas em postos eleitorais, mas toda a estrutura da justiça eleitoral foi mantida. Por isto, aquela lição sábia, a coerência é a condição e a qualidade da autoridade não armada. A questão do sigilo profissional, conforme as respectivas profissões. Para um padre, para um advogado, para um juiz, para um psiquiatra, e tinha mais um, eram 5 profissionais. Cada um deu a noção, o conceito, e o jornalista. E o jornalista também, que era o presidente da Associação de Jornalistas. Cada um deu o seu depoimento sobre o que era o sigilo profissional na sua profissão. O jornalismo seria capaz de se realizar se não houvesse o segredo da fonte? Não. E assim nas demais profissões também. O processo é público. Falando agora dos juízes. O processo é público. Mas eu não posso, como juiz, sair pela rua, falar à torto e direito do que está acontecendo no processo. Então também foi um momento assim importante, porque na época, o que tinha sido grampeado? Lembra o que tinha sido grampeado? O gabinete do presidente do Supremo Tribunal Federal. Grampeado por um delegado federal com autorização de um juiz federal. Evidentemente que isso não pode. Em resposta a isso, fizemos esse encontro, que está gravado, está lá na associação, para quem quiser ver, está lá na associação. A Rádio Web levou a voz da magistratura para o mundo. No dia que nós inauguramos a Rádio Web, que foi numa palestra da ministra Carmen Lúcia, no dia 12 de setembro de 2009, houve no mundo inteiro quem tivesse acessado a Rádio Web. China, Estados Unidos, Canadá, a voz da magistratura para o mundo. E o programa na TV educativa era num horário nobre, horário do domingo à noite, em que o alcance da TV Guaíba, na época, eram de 7.500.000 gaúchos que assistiam o programa Sala de Audiência. Isso era um sonho antigo. Ali, o presidente anterior, que foi o presidente Elvis Suc Pinto, havia comprado 2 terrenos. Mas ao lado havia mais terrenos ainda. E esse terreno ao lado, bem ao lado, há 30 anos se tentava comprar e não se conseguia. Não se conseguia. E um corretor conhecido meu, a meu pedido, começou a trabalhar. Começou a visitar a senhora lá, e conseguiu. O conselho, obviamente, aprovou. Com a aquisição desse terreno,
que representa um acréscimo patrimonial extraordinário, com a aquisição deste terreno, com que se realizava um sonho antigo, criaram-se as bases para o futuro e para a edificação do prédio. E assim na sede campestre também, a construção dos sobrados, que se destina ao associado, praticamente dobrou a capacidade de acomodação na sede campestre. Aqui, na aquisição do terreno, ambos foram a preços muito econômicos, tanto a edificação na sede quanto a aquisição do terreno. Com a aquisição do terreno, a simples junção dos terrenos elevou em praticamente o dobro o preço de um só. Essa junção, que aumenta a capacidade de edificação, e na época também se fez um projeto aprovado pela prefeitura, em que a prefeitura, aprovando o projeto, garantiu à Associação dos Juízes o índice máximo de construção, que deve ter sido utilizado aí no prédio, porque já desde aquela época já se tinha o índice máximo de construção. Isso tudo é um trabalho de muitos. Tinham departamentos específicos, colegas que trabalhavam na gestão, tiveram que trabalhar muito. A gestão, ela tinha duas bases e, ao mesmo tempo, finalidades. O cumprimento do Estatuto. O Estatuto da Júris é o guia da Júris. Bom, então, tudo se fazia para preservar o Estatuto. E o programa de campanha. Eu trabalhava com o programa de campanha aberto em cima da mesa. E, felizmente, tudo foi cumprido. O que representava o programa da campanha? A aprovação dos associados. Né? Aprovação dos associados. Então isso era fundamental. E é fundamental a qualquer administração. O Estatuto da Júris, os valores que o Estatuto da Júris incorpora, estes estão acima de tudo. A proteção do associado e da sua família, da magistratura, da jurisdição e da sociedade. A Júris não pode ter conotação ideológica. Não pode ter. A conotação da Júris é institucional.